Mas, gente, nesse mês de janeiro, tem uma campanha de saúde do governo brasileiro chamado Janeiro Branco. Alguém já ouviu ou conhece essa campanha? Quem conhece, quem não conhece? Só para eu saber. Eu achei que era bem comum. Bem comum não, bem conhecida de todos, né? É, na verdade, uma campanha que surgiu num grupo de psicologia de Minas Gerais e que o governo de saúde mental, que o governo brasileiro abraçou como sendo uma campanha nacional de conscientização de saúde mental. Porque muita gente pensa que o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização de saúde mental, só que na realidade o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção do suicídio. Então a campanha de saúde mental é esse Janeiro Branco, como esse grupo do governo está promovendo. E aí, pensando nisso, e pensando também que já tem um tempo que eu quero talvez refletir um pouco sobre a importância da saúde mental, mas com um olhar do Evangelho, não é uma proposta de falar como psicanalista, mas pensar com o olhar do Evangelho. Obviamente que o meu olhar do Evangelho também tem o psicanalista, tem o teólogo, tem o Evangelho, tá tudo misturado aqui. E aí, antes de pensar sobre isso, como é que o Evangelho pode promover saúde mental, eu queria dizer duas coisas que são mitos a respeito de saúde mental, que as pessoas talvez acreditem, elas defendam isso, só que não é uma realidade a respeito de saúde mental. A primeira coisa é acreditar que estar emocionalmente saudável é não ter estresse ou conflito. Acreditar que estar emocionalmente saudável é não ter estresse e conflito. Uma das contribuições mais importantes da psicanálise e das neurociências hoje é a descoberta de que a nossa mente é dinâmica. Ela não é estática. Uma mente estática está morta, literalmente. A mente, ela precisa de dinamismo, ela precisa de desequilíbrio, digamos assim, para funcionar bem. Então é natural, por exemplo, a gente tem pais de crianças aqui, que um pai, uma mãe, com um filho pequeno dentro de casa, se tiver em paz, assim, zen, cara, tem alguma coisa errada. Precisa de estresse. O estresse é necessário para você dar conta da dinâmica daquele pequeno ser que coloca uma casa inteira de cabeça para baixo. Uma pessoa que diz assim, não, eu estou muito tranquilo, eu vivo sem estresse, sem conflito com meu filho em casa de 2 anos de idade. Cara, é provável que você tenha, assim, um pichador que rabisca tudo, picha a casa inteira. Você diz assim, não, tudo ótimo. É óbvio. Educar é conflito. Toda educação é um processo de conflito. Não tem como. A educação sempre gera algum nível de conflito. Porque você tem pressupostos diferentes. Eu quero comer agora. A criança diz, mas são 9 horas da manhã, ela diz, eu quero tomar um pote de sorvete. Pois é, ela quer muito, ela deseja muito. Mas você deixa uma criança comer um pote de sorvete às 9 horas da manhã? Não deveria. Pode ser que deixe, mas não deveria. E isso significa que educar é conflito. Você tem opiniões diferentes, pressupostos diferentes, visões diferentes, e todo o processo de educação gera conflito. Então, é natural que um pai e uma mãe com um filho de 1, 2, 3, 5 anos de idade esteja vivendo algum nível de estresse, algum nível de conflito. Um líder de uma empresa que tem que fechar a conta do mês, pagar os funcionários, é conflito. É ou não é, Mazinho? É pensar assim, cara, se eu não acordar, se eu não trabalhar, se eu não for lá resolver a vida, eu vou deixar um monte de gente desamparada. Então, não ter conflito, não ter estresse, não é sinônimo de saúde mental. Na realidade, a gente criou uma sociedade que estranha qualquer desconforto emocional e logo oferece assim, um medicamento para eu ter que lidar com o meu desconforto emocional. Eu acho que em alguns momentos é necessário, mas não em todos os momentos. Por exemplo, um pastor plantando uma igreja sem estresse, sem tensão, sem conflito, sem noite mal dormida, cara, ele tá com problema, ele tá alienado, entendeu? A gente precisa de um pouco de estresse para tocar a nossa vida. O estresse é necessário, um pouco de agressividade é necessário para a gente acordar cedo e dizer, não, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ter esse horário organizado, eu preciso fazer isso no meu dia, eu preciso fazer aquilo. Tudo isso é necessário para a vida.
A gente construiu uma sociedade que qualquer nível de desconforto é um problema. Na realidade, um ser humano saudável, ele tem níveis de estresse, tem níveis de conflito, tem níveis de ansiedade. A pessoa fala, nossa, mas ontem à noite eu quase não dormi, que eu fiquei muito preocupado com o meu dia. Pois é assim. Agora, se isso acontece todos os dias, óbvio que isso vai diminuir a sua qualidade de vida. E aí que está o grande problema, né? Uma outra coisa é, talvez o grupo mais religioso vai dizer o seguinte, não, pastor, é assim, Herbert, eu acredito que só ler a Bíblia, orar e jejuar vai resolver todas as minhas questões emocionais. Olha, outro dia eu ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte, Herbert, eu cresci ouvindo um versículo que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o mais ele fará. E eu me converti com um pregador dizendo para mim o seguinte, fulano, entrega o teu caminho que a tua vida, Deus vai fazer o resto. Aí, isso se aplicou inúmeras vezes a questões emocionais. Você está ansioso, você está depressivo, e quantas pregações, panfletos, não sei quem já pegou aqueles panfletos de igreja, que diz assim, você está com depressão? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, tem uma promessa fácil para questões que são muito mais complicadas, né? E aí, esses versículos da Bíblia parecem que para o nosso tempo funcionam meio que com essa lógica de que se eu confiar em Deus, se eu acreditar em Deus, se eu andar com Deus, se eu orar, se eu ler a Bíblia todo dia, se eu jejuar, eu não vou ter dilemas emocionais. Isso já é um problema por si só. O conflito emocional é necessário para qualquer pessoa crescer. Por que o conflito emocional acontece? Porque você tem, usar uma linguagem simples, paradigmas que você acreditou, que você confia a vida toda, e de repente aparece um novo paradigma que fica dizendo o seguinte, tu tem certeza que isso que você acredita é verdade? Você tem certeza que isso que você acredita é bom? Você tem certeza que isso que você acredita é uma coisa que traz saúde? Aí o paradigma antigo diz assim, mas não mexe nisso aqui não, porque se você mexer nisso aqui eu vou desabar. Eu vou desmontar, eu vivi a vida toda assim, eu construí uma vida assim. Como é que você vai mexer nisso aqui agora? Conflito. Só que a mente, ela só amadurece depois de haver um conflito e eu vou resolvendo e dissolvendo o conflito e eu encontro novos caminhos. Se não fosse assim, você seria uma criança de 2 anos de idade até hoje pensando do mesmo jeito. Você só amadureceu porque viveu o conflito. O conflito é necessário para qualquer nível de amadurecimento. Básico, o conflito mais óbvio do mundo é o corpo de uma criança virar adolescente, do adolescente virar adulto, do adulto virar velho. Conflito, dilemas, são transições que a vida passa e que são processos importantes para a vida. Então o conflito é necessário para uma pessoa amadurecer. Essa ideia de que se eu entregar meu caminho ao Senhor, eu não vou ter mais dilemas emocionais, isso não funciona. Assim como se eu entregar meu caminho ao Senhor, eu não vou ter câncer, eu não vou ter uma gripe, eu não vou ter coronavírus, igual a gente falou na pandemia, eu vi isso, literalmente, eu achei que eu não viria isso, mas uma pessoa falou o seguinte, pastor, uma mulher apareceu na porta da igreja e falou assim, eu vim aqui para a igreja porque se eu entrar na igreja o corona não me pega. Eu falei, eu peguei coronavírus fazendo casamento. De uma pessoa que estava com Covid, bom, precisava fazer o casamento, então fiz e peguei Covid, fiquei muito mal. Então são lógicas, místicas, mágicas, de que a vida se resolve se eu acreditar na coisa certa, se eu fizer a coisa certa. A gente sabe que a vida não tem esse cálculo. Leia Eclesiastes de Salomão, que ele vai dizer o seguinte, olha, eu vi o justo se dar mal e eu vi o ímpio se dar bem na vida. Então a vida não tem essa lógica matemática de que 1 mais 1 é igual a 2, fazendo certo tudo vai dar certo. A vida tem essas discrepâncias, essas alternâncias o tempo todo. Então a questão de saúde emocional também não se resolve só com uma prática religiosa. Apesar da gente saber que a espiritualidade é um bom caminho e ajuda em processos terapêuticos. Uma pessoa que está vivenciando um drama familiar, um drama com uma doença, um drama com qualquer coisa, tendo espiritualidade, é provável que ela encontre caminhos mais saudáveis e se cure mais rápido do que quem não tem espiritualidade. Isso também é verdade, né? Então,
A grande questão é, bom, Herbert, entendi. Como é que o evangelho promove, então, saúde emocional pra gente? Essa é a grande pergunta. Como é que isso que Jesus ensinou pode produzir em nós saúde emocional? E de cara já vou dizer o seguinte, dependendo, se você compreender bem o evangelho, você pode ter mais conflito com o mundo que você vive. Isso pode acontecer também. Mas eu quero pegar um aspecto aqui, um ponto, numa passagem bíblica, e eu vou ler essa história que é a mulher que foi pega em adultério. Vocês conhecem essa passagem? Está em João, capítulo 8, e eu vou ler do verso 1 em diante, que diz assim. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Imagina, aquela mulher no meio de um monte de homem, pegam ela e falam, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta. De modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu acho que se fosse hoje, dava uma pedrada nessa mulher. A hipocrisia ficou tão grande que a pessoa pega a pedra e taca, mata. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Bom, essa passagem é fruto de um monte de debate no campo da teologia, porque nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João, essa passagem não aparece. E aí eu fui pesquisar o porquê que não aparece, né? Tem um historiador chamado Eusébio de Cesareia, um historiador do século IV, ele traz uma referência a essa passagem, então provavelmente já havia um conhecimento sobre isso, mas eu achei interessante porque o Santo Agostinho, ele diz uma coisa que alguns copistas, as pessoas que pegavam o texto antigo e iam passando adiante, copiando o texto, né? Ele diz que tinham removido essa seção aqui da mulher que foi pega em adultério por temer que as mulheres encontrassem nesse texto uma justificativa para a infidelidade. Para vocês verem como que o problema feminino é antigo, né? Então eles estavam com tanto medo de alguém ler a Bíblia. Para vocês verem, gente, que a Bíblia, como esse livro quase totêmico, sagrado, que fica com uma luz em volta, assim, não é uma coisa antiga, é uma coisa recente, é uma coisa historicamente recente, especificamente do século XX para cá. Quando um grupo de fundamentalistas pegou a Bíblia e falou a Bíblia é esse negócio todo, mas historicamente Santo Agostinho debateu a Bíblia, você vê Lutero que queria tirar a carta de Tiago e Apocalipse do Novo Testamento, que ele achava excessivamente judaico, e Lutero era uma pessoa assim meio antissemita, sabe? Enfim, mandou queimar a sinagoga, fez uma série de coisas, né? Então, é para você ver que às vezes a gente lê a Bíblia hoje e vê pregadores com uma ênfase assim, quase que com a Bíblia na mão dizendo a Bíblia, não sei o quê. Só que a Bíblia, ela é historicamente um livro que nos inspira a vida de fé, porque relata sobre a vida de Jesus Cristo, mas nunca foi esse objeto totêmico. E tanto é verdade que algumas pessoas tiraram essa história para não induzir as mulheres da igreja, coitadas, porque se lê isso aqui, obviamente, né, vão ler essa história e falar assim, eu vou trair meu marido, né? É quase que uma coisa assim. Não tem não, nem nessa história tem um homem, né? É uma coisa meio absurda, né? Mas o ponto é o seguinte, essa história, ela tem um caráter emocional profundo. Ela tem um caráter teológico, que a gente poderia discutir. Ela tem um caráter a respeito do debate sobre a lei de Moisés, que a gente poderia discutir. Mas o fato é que tem uma mulher, provavelmente pega nua, colocada no meio de um monte de homens e um monte de pessoa nua, e que eu imagino que dentro dela um conflito emocional absurdo.
Porque não imaginem que é só um relato que não tem história, que não tem pessoa, que não tem emoção. Tem um monte de coisa acontecendo, especialmente na cabeça de uma mulher que, numa sociedade que era regida pela lei de Moisés, misericórdia, imagina uma sociedade regida pela lei de Moisés. Tá maluco. Alguém vai dizer assim, mas Herbert, seria uma bênção, viva nela. Eu acho que a lei brasileira tem muitos aspectos muito melhores do que a lei de Moisés, porque esse mundo onde a lei de Moisés governa é um mundo que mulher tem que ser apedrejada porque está na lei. Não é uma questão de opinião. Se eu pego isso e faço um sistema jurídico a partir da lei de Moisés, eu tenho que apedrejar a mulher que foi pegada adultério porque está na lei de Moisés. Então eu acho que o nosso mundo é muito mais justo, muito melhor, muito mais santo do que a lei de Moisés, né? Em vários aspectos, no sentido de que a gente tem leis mais complexas e mais justas hoje em dia, né? Inclusive, se em Israel fosse viver a lei de Moisés, as pessoas iriam ser presas no Estado de Israel hoje. Então, ninguém vive nessa lei de Moisés. Ninguém. No mundo todo, ninguém vive. Tem gente que fala, não, eu tenho que pregar a lei de Deus. Pois é, pregue que você vai se quebrar, porque ninguém vive à altura desse negócio, né? Pois bem, olhando para esse texto, a pergunta é como é que o Evangelho ele promove uma vida de saúde mental para a gente. E aí eu pensei, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Evangelho nos pacifica diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Em resumo, o Evangelho nunca é sobre o que a gente tem que fazer. Você já percebeu que o Evangelho não é sobre o que eu devo fazer? O Evangelho é sobre o que Deus fez por nós. Ponto. O Evangelho é uma notícia. Quando você vê uma notícia na televisão, acabaram de roubar um carro. Vão roubar o carro ou já roubaram o carro? Já roubaram. Notícia é sempre a respeito de um evento que já aconteceu. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova, a respeito do que Cristo já fez por nós, a respeito do que Deus fez por nós. Em outras palavras, o que Deus fez por nós? Deus removeu toda a acusação que estava sobre nós. Todo o peso, toda a culpa. Porque não achem que as pessoas ofereceram sacrifício só porque era a lei de Moisés. A lei de Moisés regulou isso. Mas em todas as culturas e sociedades, a lógica do sacrifício existe. E existiu. Porque o ser humano ele tem uma culpa estrutural que organiza a vida dele, que ele precisa expiar essa culpa em algum lugar. Recomendaria muito, se alguém quiser ler, um autor chamado René Girard. Ele tem um livro chamado Bode Expiatório. E o René Girard diz o seguinte, que a gente tem a tendência de matar ou de colocar sobre o outro uma coisa que é nossa. O que a gente, psicanálise, chama de identificação projetiva. A gente projeta fora o tempo todo aquilo que está dentro da nossa cabeça como se fosse do outro, como se estivesse na cabeça do outro, como se estivesse na mente do outro, né? Às vezes eu vou brincando com a Lidiane e falo, olha, você está projetando sobre mim. Ela fala, vamos parar que isso aqui não é análise. Mas é bom ser psicanalista para se defender um pouco, né? Dos ataques, acusações que nós homens sabemos bem disso. Brincadeira. Agora. Que piada horrível, né? De piadas ruins, né? Então o Evangelho é sobre o que Deus fez por nós. O ponto é o seguinte: Deus ofereceu perdão para a humanidade. Deus ofereceu um caminho de paz com a humanidade. O apóstolo Paulo diz que a mensagem dele é uma mensagem de reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. Na nossa cabeça, Deus estava reconciliando quem? Os evangélicos. Se tu for calvinista, só os eleitos. Entende? Se tu for católico, desculpa, Felipe, só a igreja católica, porque a salvação é ali, naquele lugar. Se tu for pentecostal, não. Só pentecostal tem o Espírito Santo. Mas o que Paulo fala não tem nada a ver com isso. Ele fala, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. A questão é que aqueles que aceitam o convite do Evangelho ganharam consciência disso. E vivem a partir dessa consciência. Quem não teve a consciência do Evangelho, ele só está alienado. Mas ele já também está reconciliado
por aquilo que Cristo ofereceu. Então, eu acho que a gente empobrece muito a nossa mentalidade teológica quando a gente pensa que tudo é exclusivamente para mim, Herbert, ou evangélico. Não, não é. Deus, ele fez uma obra atemporal, que afeta passado, presente e futuro. Deus fez uma obra que não leva em consideração povo, língua, raça, nação, cultura, lei. Deus fez uma obra para todos nós, para toda a humanidade. Então, eu acho que um dos grandes dilemas da humanidade é a sua consciência em relação a Deus. É a sua consciência em relação ao Criador. E quanto mais adoecida for a sua visão de Deus, pior será a sua saúde mental. Gente, não tenham dúvidas. A nossa teologia pode piorar a nossa saúde mental. Vocês acham que isso é verdade ou não? Sim. Né? Uma pessoa muito rígida, muito restritiva, não pode nada. Eu conheci pelo menos na minha vida 2 pessoas que não trataram um câncer acreditando que Deus ia curar elas. Falaram, não vou tratar porque eu vou dar um testemunho disso. Literalmente morreram. Então é uma coisa alienante e isso tudo tem a ver com a teologia da pessoa. A maneira que ela pensa leva ela a essas condições. Leva ela a certas práticas. Então, quando a gente fala de teologia, não é uma coisa indiferente. É uma coisa que produz ação, que produz prática, que produz vida, né? Então, quando a gente olha para a nossa relação com Deus, Deus, ele precisa ser melhor qualificado. E eu diria algumas coisas sobre Deus que pode nos ajudar a encontrar mais saúde para nossa alma. Primeiro, que Deus, ele nunca nos esmaga. Ele nunca nos esmaga. Jesus fala, não pisem sobre a cana quebrada e nem apague o pavio que fumega. Ele está dizendo o seguinte, tu está pegando uma pessoa que já está maltratada pela vida e vai lá e esmaga ela? Não faça isso. Se Jesus falou pra gente não fazer isso com uma outra pessoa, você acha que Deus faz isso com a gente? Eu já encontrei, e eu mesmo já muitas vezes pequei, ficava, meu Deus, que coisa, Herbert. Agora, eu não pensava assim, né? Tu vai pro inferno, mas eu ficava 7 meses para recuperar daquela. É, uma condição muito ruim contra mim mesmo, sabe? Então eu fui compreendendo e fui deixando o evangelho ganhar força no meu coração, entendendo que, cara, Deus, ele não esmaga, ele promove cura. Deus nunca está do lado do esmagamento, Deus está do lado da cura. Deus nunca está do lado da acusação. Mas quantas vezes eu ouvi dizendo o seguinte, sabe aquela vozinha que você ouve na sua cabeça, dizendo assim, você está errado? É o Espírito Santo. E aí depois que eu estudei psicanálise, Marcos também sabe disso, é um superego. Esse é o nome correto. Porque se não fosse assim, nós teríamos a mesma consciência moral igualzinha para todo mundo e a gente não tem. Temos coisas que nós acreditamos errada e que nos ofende. Eu acredito, Marcos fala isso para mim, não me afeta em nada, Herbert. Aí a Verônica fala uma coisa, eu falei, ei, Verônica, isso aí para mim, tranquilo. Porque a nossa consciência moral é formada a partir da nossa relação com a lei que a gente experimenta dos nossos cuidadores, pai, mãe, avô, avó, sociedade, professora da escola, a gente internaliza essa lei e fala, isso é certo, isso é errado. Só que, quando eu aprendi a vida cristã, eu aprendi que essa vozinha que fica aqui dentro é o Espírito Santo falando, Herbert, você está errado, Herbert, você não deve fazer isso, aquilo. Eu acho que o Espírito Santo, ele interpela, mas ele nunca nos acusa. O papel do acusador, a Bíblia diz, é do diabo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo tem um papel diabólico quando eu digo que ele promove a acusação no meu coração. Você pensa? Olha que loucura esse negócio. Então Deus nunca está do lado da acusação. Deus sempre está do lado da reconciliação. Deus reconcilia, não acusa. Deus, ele não violenta. Deus cuida. Gente, a gente vive no Rio de Janeiro, né? O que tem terreiro de candomblé, umbanda quebrado, para justificar que Deus está trazendo purificação naquele lugar é coisa de louco. Tem muito. O que eu já vi de ato profético no Sambódromo, óleo ungido,
bota a mão, unge a bandeira do Brasil para acabar o carnaval. Não é brincadeira esse negócio. Porque a gente sempre tenta resolver as coisas por meio da violência. Você é gay? Você vai pro inferno. Deus vai te levar pro inferno. Isso é um pecado tão grave contra o Espírito Santo. E Jesus nunca falou que isso é pecado contra o Espírito Santo. A gente criou um pecado sem perdão agora. Os gays, homossexuais, lésbica, travesti, todo mundo agora tem um pecado sem perdão. Pois é, a gente foi criando estruturas e lógicas, essa lógica de um Deus que está nos violentando. Então, tem gente que pensa assim, caramba, acontece uma coisa maravilhosa na tua vida, boa. Você fala assim, cara, eu queria tanto isso. Aí sabe o que vem na mente de um religioso? Começa a ver assim, mas alguma coisa vai estragar esse negócio. Eu não vou contar pra ninguém, pra não trazer inveja. Eu vou guardar comigo. Agora eu vou orar mais, porque pra ninguém estragar isso aqui. Dá azar, estraga. Pra que ninguém roube a tua coroa. Então são lógicas paranoicas e invejosas que a gente tem na nossa cabeça e a gente faz o quê? Projeta em Deus. É Deus que está à espreita, não querendo o meu bem, não querendo a minha alegria, não querendo a minha felicidade. Se o projeto de Jesus é o reino de Deus, o reino de Deus é o fim bom da história. É um mundo onde habita paz e justiça, é um mundo bom. Não é um mundo terrível, horrível, amedrontador, é um mundo de felicidade. O profeta Isaías, falando do reino de Deus, ele diz: os soldados transformarão as espadas em enxada. Não é um mundo onde há injustiça, é um mundo onde há justiça. Então, uma sociedade e um ser humano, uma família, que há melhoras, eu não posso tratar isso como sendo uma coisa diabólica. Não posso. Eu tenho que tratar isso como sendo uma coisa boa. Deus não está contra nós. E essa é uma última coisa importante da gente compreender sempre. O evangelho só produz saúde mental à medida que eu compreendo o seguinte: Deus não está contra mim. É você olhar para essa história dessa mulher que está para ser apedrejada e na lógica religiosa ela tinha que ser morta. Se a pessoa fosse um pouco mais rigorosa com a lei, vai dizer o seguinte: calma aí, tem um problema aí. Qual é o problema? Falta o homem. Traz o homem e mata os dois. Se você for ser legalista, você vai dizer: então falta o homem. Só para resolver a equação, bota o homem na cena, pega a pedra, matou os dois. Agora está correto. O que Jesus faz é não matar o homem e nem a mulher. Sai todo mundo com vida. Isso é o que o evangelho promove. E se eu creio que Deus está em Cristo, eu tenho que crer num Deus que não está contra mim, mas é ao meu favor. Leia todo o Novo Testamento. Faça esse exercício, leia tudo. E você vai ver que as mensagens mais duras de Jesus são contra quem? Religiosos. A gente do meu grupo aqui é religioso. Toda vez que Jesus abre a boca para falar de inferno, ele está falando com religioso. Você sabia disso? Jesus nunca usou a expressão inferno para um pecador comum, uma pessoa que não era religiosa. Jesus fala: vocês fariseus, vocês atravessam o mar para fazer um prosélito. E tendo feito um prosélito, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Falando para o religioso. Religioso faz missão, faz tudo. Converte, mas torna uma pessoa 2 vezes mais filha do inferno. Você pensa que missão desgraçada é essa? Isso é religião. O evangelho é uma mensagem de que Deus é por nós. É o que Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Cristo quem nos justifica, se é Ele quem nos perdoa, então não há mais acusações, Paulo diz em Romanos 8, contra os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus não é um grupinho de pessoas seletas, muito especiais. Os escolhidos de Deus é tudo aquilo que Deus escolhe. E se eu olho para a cruz do Calvário, Deus escolheu toda a humanidade. Eu não sou e nunca serei um pregador que quanto mais gente fora do reino de Deus, melhor. Eu sempre serei um pregador que quanto mais gente dentro do reino de Deus, muito melhor. E inclusive, sem colocar ninguém para fora, escolher quem vai para fora, quem entra. Isso não é um trabalho meu, não estou nem preocupado com isso. Então, o evangelho, ele produz pra gente uma saúde na nossa mente quando a nossa relação com Deus é boa. Se a sua relação com Deus é ruim, a sua saúde emocional vai ser ruim. Não tem jeito.
Não tem jeito. A maneira como você pensa Deus é a maneira como o seu coração se organiza. Se Deus para você é bom, amoroso, deseja a nossa felicidade, o nosso bem, você vai viver a vida assim. Mas se Deus para você é um sádico, que adora um sofrimentozinho, Marcos está muito feliz hoje. Vou dar uma aprovação pro Marcos para ele acalmar um pouco o coração dele. Aí tem gente que só vive satisfeito. Tá ali, ó, na porta. Aí tem gente que só entende Deus quando tá no sofrimento. Ah, Herbert, como o sofrimento ele nos leva para Deus. Misericórdia. Então, que loucura é essa? Ficar sofrendo para chegar perto de Deus? Essa é uma mentalidade muito sadomasoquista, né? Porque eu preciso sofrer para ver Deus. Eu não posso desfrutar, ser feliz, ter boas relações, ter uma boa vida, ter um bom trabalho, viver com quem eu gosto e falar, cara, isso é de Deus. Isso é maravilhoso. Por exemplo, mas eles antes estavam lá em Cabo Frio. Eu estava assim, Senhor, vai dar uma aprovação para eles não? Eu tempo fechado. Uma chuvinha. Então tem coisas que e a gente pode pensar assim, meu Deus, essas lógicas, sabe, invejosas. Cara, isso tudo é anti-Deus. Deus, ele tá no mundo promovendo bem, saúde, alívio. Deus está do lado do cansado. É isso que a Bíblia fala. Deus está do lado daquele que foi esmagado pela vida. Deus está do lado daquele que está esmagado pelo seu próprio pecado, pela sua doença. Deus, ele é por nós. Sempre. Então, a única coisa que afasta Deus de nós é a nossa arrogância. Um coração arrogante, um coração que não tem sensibilidade para a beleza, para a vida, para as coisas boas de Deus, para entender que tudo é graça. Tudo é graça. A graça de Deus enche tudo e todos. Tem gente que adora a teologia do pecado e diz assim, o mundo está contaminado pelo pecado. Essa pessoa está doida para ir embora mesmo. Está doida para morrer. Eu falo, não, o mundo está contaminado da graça de Deus. O mundo está cheio da beleza de Deus. O que deveria ser estranho são as tragédias, a maldade, a violência. Eu deveria olhar para isso e falar, isso é estranho. O mundo bom de Deus não é isso. Então, eu termino com essas palavras e termino com uma frase de um autor que eu amo, chamado Brennan Manning, que ele diz o seguinte, decida se tratar como alguém radicalmente amado por Deus. Isso vai mudar a maneira como você se trata, trata o próximo e aceita ser tratado. Decida ser e se tratar como alguém radicalmente amado por Deus. Isso muda tudo. Bom,